Professores, nesse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês como criar uma avaliação com correção automática. É uma atividade com um Google Forms e ele vai dar o retorno para alunos e professores com a correção automática, certo? Então, primeiro você deve vir aqui no Google e realizar o seu login. É importante lembrar que você deve acessar com o seu e-mail @prof, né, que é o mesmo que te dá acesso à sua sala de aula, tá bem? Então aqui no ícone do lado você vai buscar o Google Sala de Aula, vai entrar na sua turma que você quer realizar a atividade. Eu aqui no meu e-mail particular, eu criei uma sala de testes só para isso, tá bem? Então você vem na turma que você quer, clica em atividades e aqui no botão criar, você pode criar, né, as várias ferramentas, como a gente já viu, mas nesse caso é uma atividade com teste. Afinal, você vai fazer dessa uma prova. Pronto, então aqui você vai colocar o título, vou colocar tudo como questão de testes para que vocês saibam. Aqui nas instruções é importante que você coloque, como é uma avaliação, que você coloque com clareza as instruções para o aluno, né, de acessar o formulário, de enviar as respostas marcando só uma, de lembrar de entregar a atividade, né? Então temos alguns alunos que resolvem a atividade, mas esquecem de enviar até o professor. Então você pode colocar tudo aqui nas instruções. Ok, não se preocupem em ficar salvando, porque como se trata do Google, ele salva tudo automaticamente, certo? Aqui você pode adicionar alguma coisa que você acha interessante, mas como se trata de uma prova, né? Então vamos direto para o Google Formulários. Quando você clica, ele vai abrir um formulário em branco. Veja que aqui eu estou na parte de construção do formulário. E aí eu vou sempre poder ver as perguntas e editar depois, caso precise. E também vou acompanhar as respostas. Duas coisas que são interessantes aqui, né? Lembrando que, para uma avaliação com correção, eu sempre tenho que deixar na opção de múltipla escolha, né? O Google Forms só corrige automaticamente quando se tratam de alternativas. Se não for assim, não terei como fazer correção automática. Então, digamos que você queira colocar aqui a primeira questão. Pronto. Feito aqui a minha pergunta, eu vou adicionar as alternativas. Aqui a minha questão já está criada. Eu agora vou mostrar como você deve proceder a partir dela, né? Primeira coisa, lembrar de marcar a opção obrigatória. Afinal, se o aluno não tiver com essa opção marcada, né, ele pode passar para a questão seguinte sem responder alguma. Então, ele só consegue avançar quando marca, né, as questões que são obrigatórias. Então, não posso esquecer esse detalhe. Confiro se está em múltipla escolha, as alternativas estão ok. Conferido isso, eu tenho que clicar aqui, chave de resposta. É aqui que eu vou configurar para que eu consiga dizer qual é a minha alternativa correta, digamos que seja Maria. Veja que ficou verde porque você está mostrando que é essa. E eu também preciso lembrar de dizer quantos pontos vale essa questão. Digamos que você fará 5 questões valendo 2 pontos, 5 questões valendo 1,5 ponto. Você define isso, certo? Vou colocar aqui 2 só como exemplo. E aí, né, eu também posso fazer mais uma alteração, adicionar feedback da resposta. Quando eu clico aqui, eu posso adicionar um feedback, afinal é uma avaliação, e quando o aluno receber o seu resultado, ele pode, e é interessante que ele receba, né, alguma orientação, justificando porque aqui ele errou, como vocês podem ver aqui, respostas incorretas, e quando ele acerta também, você pode dar um feedback, basta clicar aqui em respostas corretas. Então,
Por exemplo, digamos que em respostas incorretas, você colocou um feedback dizendo que não está correto, mas é interessante que seja um feedback criterioso, devido, e aí você justifica, né, o porquê daquele erro. E na alternativa correta você pode motivá-lo. Parabéns, e colocar mais alguma palavra, algum texto que você queira. Feito isso, eu salvo. Veja que quando eu salvo, marca aqui que eu tenho 2 feedbacks, um para respostas corretas e um para incorretas. Pronto, confiro mais uma vez, a questão está construída, as alternativas estão aqui, eu marquei qual é a correta e tenho aqui quantos pontos ela vale. Feito isso, basta concluir. Pronto, minha primeira questão já está feita. Digamos, como eu falei, né, que seriam 5 questões. Então, para você colocar uma nova questão, basta clicar aqui no sinal de mais, que ele vai abrir logo abaixo um espaço para a segunda questão. E aí você começa a escrever. E aí o texto você define, né? E as opções também. Você vai colocar como, de acordo com a questão. Pronto. Lembrando que depois de construir a questão, sempre em múltipla escolha, tenho que ativar a opção obrigatória. Feito isso, eu vou para a chave de resposta. Qual é a minha alternativa correta? Digamos que seja essa. Quantos pontos a questão vale? Também vale 2. E lembrar de adicionar feedback, tanto para as incorretas como para a correta. Esse feedback, né, você pode também colocar aqui, anexar algum vídeo, ou pode ser uma foto, uma imagem, um vídeo, dizendo, né, justificando o motivo de acerto, porque aí o aluno verá quando ele receber o resultado de seu teste. E salvo. E aí eu vou fazendo isso, concluindo e vendo que as questões já estão construídas, né? Lembro de nomear. Né? Não preciso salvar em lugar algum. Veja que, como eu fiz 2 questões aqui, vai estar sempre dizendo quantos pontos totais, né, a sua prova já está valendo. Se você quiser verificar como é que o aluno vai visualizar o teste, você pode clicar aqui nesse olho, que ele vai abrir uma outra aba mostrando como os alunos veem. Percebam que ele só vê a questão e as alternativas. E no final de tudo, é o aluno quem envia. Nós, professores, não precisamos enviar para lugar algum. Certo? Aqui eu posso mudar, né, a configuração estética da prova, cores, se quiser botar imagens eu posso, isso é um detalhe, mas o mais importante é aqui, nas configurações. Ao clicar aqui eu vou poder configurar o meu teste. Coletar e-mails, endereços de e-mail, no nosso caso do @prof, já estará marcado. Isso direciona o teste apenas para alunos da turma. Né? Então, só os alunos que já estão com acesso ao @aluno do estado vão poder responder. Você limita também uma resposta por participante para que o aluno não volte a responder novamente esse teste. Acredito que já estará marcado também. E se você quiser ver o andamento do teste, você pode marcar essa opção, ver gráficos de sumário e respostas de texto. E aí ele vai mostrando para ti como anda, né, o andamento como está o andamento dessas respostas pelos alunos. Em apresentação, você pode embaralhar a ordem das perguntas, mas o detalhe é que isso só pode ser marcado se você não numerar as questões. Lembram que eu coloquei primeira questão, segunda questão no texto? Se eu embaralhar, vai virar uma confusão na cabeça dos alunos. Então, é interessante que eu só coloque o embaralhamento se eu não numerar as questões. Se eu numerar, não marca essa opção. E aí, o mais importante de todos os 3 ícones, o teste. Ele tem sempre que estar ativado, afinal, eu estou criando um teste. Aqui você vai ter a opção de liberar a nota de forma imediata, ou seja, assim que o menino enviar, ele já fica sabendo, né, o resultado dele, qual a resposta certa, qual a resposta errada, ou você pode optar para que eles recebam os resultados depois, enviados no e-mail deles. Isso só vai acontecer quando todos os alunos finalizarem e quando você enviar a liberação desses resultados, certo?
Para mim, essa opção é mais interessante porque evita que um aluno responda primeiro, anote os seus resultados e mande, né, para os colegas. Então, enquanto a avaliação final, na avaliação parcial, que vale nota, eu acho que essa primeira opção não é interessante no momento. Poderemos marcar aqui para enviar os resultados depois, tá bem? E aqui os alunos, quando receberem seus resultados, vão poder ver o quê? Eles podem ver as perguntas que erraram, eles podem ver as respostas corretas e quanto, né, de valor eles alcançaram no teste. Pronto, marcado essas opções, você salva. E aí ele vai voltar aqui para o seu teste. Ó, todas as alterações foram salvas no Drive. E aí eu não preciso enviar para lugar algum esse quiz, né? Esse formulário. Eu posso fechar, que ele já vai estar aqui totalmente preenchido na minha atividade, né? Eu estou criando uma atividade. Pronto, voltando para aqui, eu finalizo a criação da minha atividade com teste. Quem vai receber? Todos os alunos. Como é uma avaliação, eu não preciso de pontuação aqui, então eu coloco uma atividade de 100 pontos. Qual é a data que vai ser a minha entrega? Aliás, a entrega dos alunos. Então, você define aqui junto com o horário. Lembro de marcar o tópico. Não posso esquecer do tópico. Feito tudo isso, eu vou e crio a atividade. Ao criar, imediatamente vai ser postado no mural da sala. Então, alunos e demais professores podem ver que você criou uma atividade. Mas se você não for postar isso agora, você vai programar quando vai ser postado, né? Digamos que ele vai ser postado amanhã às 8 da manhã. Então, basta clicar em programar. Automaticamente ele vai salvar e veja que é um teste programado para amanhã às 8 horas. Ah, não é às 8, vai ser às 10, às 12. Então, você clica aqui em editar e altera isso, certo? Ó, alterar a programação, tá bem? Vou mudar aqui o horário, certo? E aí, o programa. E quando o aluno receber, ele vai clicar aqui em teste, que vai mostrar que tem uma avaliação parcial. E aí, ele vai clicar em avaliação parcial e vai abrir a resposta dele, tá bem? Quando ele enviar, orientem que ele deve voltar aqui e clicar em alguma alternativa que fica, essa minha página de professor. Deve surgir algum ícone aqui para ele, entregar a atividade. Por quê? Ao enviar, ele só preenche o formulário da atividade dele, mas ele precisa entregar esse formulário respondido aos professores, que no caso são vocês, tá certo? Então, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.